Irmãos e amigos, boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor possa ser sobre vocês, sobre a família de vocês. Hoje estou aqui para deixar uma breve mensagem da parte de Deus para vocês, uma breve mensagem da palavra de Deus. E o texto que nós usaremos está lá em Mateus capítulo 14, versículo 30, que diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Esse texto de Mateus capítulo 14, versículo 30, ele faz parte de um contexto que começa no versículo 22 e vai até o versículo 33, que fala sobre Jesus, o episódio que Jesus andou sobre as águas. E quando Jesus se aproximou dos discípulos, eles pensaram num primeiro momento que Jesus era um fantasma, mas Jesus dirigiu-se a eles, e disse-lhes: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. À vista disso, Pedro dirige-se a Jesus. Pedro se volta para Jesus e diz a Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O que esse texto está dizendo para nós, o que esse texto está ensinando para nós, que o apóstolo Pedro foi o único homem que, à semelhança de Jesus, andou sobre as águas. Porém, ele não foi muito longe. A sua experiência de fé durou muito pouco. Por quê? Porque o versículo 29 diz: e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, no versículo 30, que foi o versículo que nós lemos, o texto diz que, reparando na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Observem, como já dissemos, a experiência de fé de Pedro não durou pouco, não perdurou. Pedro poderia ter ido mais longe, mas ele fez o que a maioria de nós fazemos e por isso sucumbimos na fé. O que nós fazemos? O que Pedro fez e nós fazemos? Pedro tirou os olhos de Jesus. O enfraquecimento da fé de Pedro começou quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias, porque o texto diz que, reparando na força do vento, teve medo. Quando nós olhamos para as circunstâncias à semelhança de Pedro, o nosso coração se esvazia de fé e enche-se de medo. E o medo, ele impossibilita qualquer realização, ele impossibilita qualquer ação por meio da fé. Então observem que Pedro, quando ele reparou na força do vento, o vento era contrário, o vento era forte, ele teve medo, e como ele teve medo, ele submerge, ele começa a afundar. E eu quero dizer para você que no meio de toda essa circunstância que nós estamos vivendo, momento de pandemia, momento de isolamento social, momento de desemprego, momento de poucos recursos, momentos que não estamos conseguindo pagar todas as nossas contas, isso traz desespero, isso traz medo, isso traz insegurança. Por quê? Porque nós estamos muito focados, nós estamos olhando muito para essas coisas. É momento da gente tirar os olhos da força do vento, que são essas circunstâncias contrárias, e fixar e olhar firmemente para Jesus. Perceba que o segredo para não sucumbirmos na vida, para não naufragarmos diante das adversidades da vida, é não tirar os olhos de Jesus. Porque quando Pedro tirou os olhos de Jesus, olhou para as circunstâncias, ele submergiu. Por que ele submergiu? Porque a fé dele não perdurou, a fé dele não perseverou. O texto lá de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, fala-nos assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Qual é o segredo para não sucumbirmos na fé? Olharmos firmemente para Jesus. Fixar os nossos olhos em Jesus. Olhar exclusivamente para Jesus. Em Jesus que precisamos firmar, fixar os nossos olhos. Não olhe em outras direções. Não fique toda hora pensando em pandemia, em isolamento. Vai ler a palavra de Deus, faça uma leitura da palavra de Deus, faça uma oração, cante louvores, ou coloque louvor para tocar na sua casa, né? Pense em outras coisas. À medida que a gente olha para Jesus, a nossa fé se fortalece. E quando a nossa fé se fortalece, a nossa vida prossegue.
E a minha oração nessa tarde é exatamente essa, que você tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos da força do vento, da força das adversidades que tem assolado a todos nós nesse período de pandemia e possamos olhar e fixar firmemente os nossos olhos em Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a boa mão do Senhor esteja sobre todos que forem alcançados por esta palavra, que estão amedrontados, inseguros, assustados pela força das circunstâncias adversas que têm nos atingido na atualidade. Mas através do Teu Espírito Santo, nós oramos para que nós possamos tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Ti, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Assim nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.